Há um silêncio perigoso que acontece na alma de um cristão. Não é o silêncio da paz, nem o silêncio da contemplação. É o silêncio do vazio. Talvez você saiba exatamente do que eu estou falando. É aquela sensação estranha de acordar numa terça-feira comum, olhar para o teto do seu quarto e sentir que espiritualmente você está oco. Você se lembra do domingo. Você se lembra da força que sentiu durante o culto, da lágrima que escorreu durante o louvor, daquela certeza inabalável de que Deus estava no controle e de que você poderia enfrentar qualquer gigante. Mas agora é terça-feira ou quarta-feira, e aquela glória parece uma memória distante, como um perfume que evaporou do frasco. O gigante parece maior e Deus parece mais silencioso. A pergunta que ecoa nos corredores da sua mente é: onde foi parar aquela unção? O que eu fiz de errado? Por que eu me sinto tão longe, se há 2 dias eu estava tão perto? Eu quero começar lhe dizendo uma verdade que pode ser libertadora ou aterrorizante, dependendo de como você a recebe. Você não está com defeito, você é simplesmente um ser humano. E a natureza humana tem uma característica trágica e bela. Nós vazamos. Imagine um vaso de barro. Um vaso antigo, cheio de microfissuras, pequenas rachaduras imperceptíveis a olho nu. Você pode encher esse vaso até a borda com a água mais pura e cristalina. Pode transbordá-lo. Mas se você deixar esse vaso parado, sem reposição, a água vai encontrar caminho pelas rachaduras, gota a gota. O estresse do trabalho é uma rachadura. A ansiedade sobre as contas é outra. Uma discussão com seu cônjuge, a impaciência no trânsito, a notificação incessante do celular, a inveja oculta que você sente ao ver a vida perfeita de alguém na internet. Tudo isso são fissuras, e por elas a plenitude escoa. O maior erro da nossa geração não é a falta de busca, é a incompreensão da manutenção. Nós tratamos o Espírito Santo como se fosse um tanque de combustível de um carro. Vamos ao posto no domingo, enchemos o tanque até travar a bomba e esperamos que esse combustível dure a semana inteira, rodando em alta velocidade, subindo ladeiras íngremes de problemas emocionais e descendo vales de tentação. Mas o Espírito Santo não é gasolina. Ele não é uma bateria que você carrega. Ele é uma pessoa. E relacionamentos não funcionam à base de recargas semanais. Eles funcionam à base de presença contínua. Eu quero que você preste muita atenção no que vou dizer agora, porque isso pode mudar a forma como você vive sua fé para sempre. Existe um segredo escondido na gramática do Novo Testamento que a maioria de nós ignora. Uma chave que transforma a vida cristã de uma montanha-russa exaustiva, de altos e baixos, em uma caminhada constante de poder. Eu vou revelar essa chave daqui a pouco. Mas antes, precisamos entender a história de um povo que cometeu o mesmo erro que você está cometendo hoje. Eles tentaram estocar a glória de Deus. Pense no deserto. O povo de Israel, recém-saído do Egito, estava diante de uma vastidão de areia e incerteza. Eles não tinham supermercados, não tinham plantações, não tinham garantias, tinham apenas fome. E Deus, em sua misericórdia infinita, envia o maná, o pão do céu. A instrução era clara, cristalina e, para a mente humana ansiosa, absurda. Colham apenas o necessário para hoje, não guardem nada para amanhã. Por que Deus daria uma ordem dessas? Porque Deus estava tentando ensinar uma lição de dependência diária. Mas a natureza humana, controladora e medrosa, desobedeceu. Alguns tentaram guardar o maná para o dia seguinte. Eles pensaram: e se Deus falhar amanhã? E se o maná não cair? É melhor eu garantir o meu estoque. E o que aconteceu? O texto bíblico nos diz que o maná guardado criou bichos e cheirou mal. Aqui está o diagnóstico espiritual da sua vida hoje. Você está tentando viver a terça-feira com o maná de domingo.
E é por isso que sua vida espiritual às vezes cheira mal. É por isso que você sente esse travo de podridão, de cansaço, de irritação. Você está tentando se alimentar de uma experiência passada. A glória de ontem é o maná podre de hoje. A lágrima de ontem não serve para a dor de hoje. A revelação de ontem não sustenta a guerra de hoje. Você precisa de maná fresco. Você precisa ser cheio de novo, e de novo, e de novo. Mas como? Como fazer isso quando a rotina nos esmaga, quando o trabalho nos consome e quando a nossa própria mente parece um campo de batalha? É exatamente aqui que a maioria desiste. Eles acham que ser cheio todos os dias exige horas de oração no monte, jejuns intermináveis e um isolamento monástico que é impossível para quem tem filhos, emprego e boletos. Mas eu estou aqui para lhe dizer que a plenitude não é sobre isolamento, é sobre conexão em meio ao caos. Preste atenção nisto. Não desvie o olhar agora. O que vou compartilhar nos próximos minutos é a anatomia de um estilo de vida que atrai a presença de Deus como um ímã. Vamos desconstruir o que impede você de viver essa realidade. Se Deus deseja nos encher mais do que nós desejamos ser cheios, por que andamos tão vazios? Por que a ansiedade se tornou a música de fundo da nossa geração, mesmo dentro da igreja? O inimigo da plenitude do Espírito Santo não é apenas o pecado óbvio, como roubar ou matar. O maior inimigo da plenitude no século XXI chama-se ruído. O Espírito Santo é descrito como uma pomba. Pense na natureza de uma pomba. Ela é sensível. Ela não pousa em lugares agitados, barulhentos, onde há movimentos bruscos e violentos. Se você quer que uma pomba pouse no seu ombro, você precisa de quietude. Você precisa de estabilidade. Agora, olhe para a sua vida. Desde o momento em que você abre os olhos, o que acontece? A maioria de nós, antes mesmo de dar bom dia ao Criador do Universo, estica a mão para pegar um retângulo de vidro e luz que nos conecta instantaneamente com o caos do mundo. Em segundos, sua mente é inundada. Notícias de tragédias, a vida perfeita do influenciador, e-mails de cobrança, mensagens não lidas. Você já começa o dia com a alma agitada. Você já começa o dia espantando a pomba. Como você quer ser cheio do Espírito se o seu copo já está transbordando de mundo? Não há espaço físico na sua alma. A física espiritual é simples. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Se você está cheio de ansiedade, cheio de cobiça, cheio de entretenimento barato, cheio de preocupações sobre o amanhã, o Espírito Santo respeitosamente se retrai. Não porque ele te abandonou, mas porque ele não disputa espaço com ídolos. E sim, a preocupação é um ídolo. Quando você se preocupa excessivamente, você está dizendo: eu não confio que Deus é grande o suficiente para lidar com isso. Então, eu vou ruminar esse problema até encontrar uma solução sozinho. A preocupação é uma meditação invertida. É a adoração ao problema. Vamos olhar para a Bíblia. Paulo escreve aos Efésios uma frase que é o coração desta mensagem. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. Muitas vezes lemos isso como uma proibição ao álcool. E mas é muito mais do que isso. É uma comparação de influências. Paulo está contrastando dois estados de controle. Quando uma pessoa está bêbada, ela está sob o controle de uma substância. O álcool altera a forma como ela anda, como ela fala, como ela pensa, como ela reage. Ela perde o medo, ela fica desinibida ou talvez deprimida. Ela é controlada pelo vinho. Paulo diz: não deixem que substâncias ou o mundo controlem o seu temperamento. Em vez disso, deixem que o Espírito dite como você fala, como você anda, como você reage. Mas aqui está o segredo gramatical que eu prometi. No grego original, o verbo enchei-vos, plerúge, está no presente contínuo do imperativo.
Uma tradução mais precisa, embora menos poética, seria: deixem-se ser continuamente, repetidamente e constantemente enchidos pelo Espírito. Não é um ato único, não é enchei-vos uma vez em 1995 no acampamento da igreja. É enchei-vos agora e daqui a 5 minutos e daqui a 1 hora. É o ato de respirar. Você não respira todo o ar que precisa para a semana na segunda-feira de manhã. Você respira agora e de novo. Ser cheio do Espírito todos os dias exige que desenvolvamos uma saúde emocional que permita essa respiração. Muitos de nós estamos espiritualmente asmáticos. Estamos tentando correr a maratona da vida prendendo a respiração. Você tem sentido um peso no peito, uma pressão constante na nuca, uma irritabilidade que explode por coisas pequenas? Isso não é apenas estresse. Isso é a sua alma gritando por oxigênio. É o indicador do painel do seu carro piscando a luz vermelha de tanque vazio. E o que nós fazemos? Colocamos um adesivo preto em cima da luz para não ver. Nós maratonamos séries para não pensar. Nós comemos compulsivamente para anestesiar. Nós rolamos o feed infinitamente para nos distrair. Eu preciso que você entenda isso. A distração é a anestesia da alma, mas a oração é a cirurgia. E muitos preferem a anestesia porque a cirurgia dói. A cirurgia exige que você abra as áreas inflamadas da sua vida e diga: Espírito Santo, toca aqui. Dói, está feio, eu tenho vergonha disso, mas toca aqui. Se você quer ser cheio, primeiro você precisa se esvaziar. Esvaziar-se da sua autossuficiência, esvaziar-se da necessidade de ter razão, esvaziar-se das mágoas que você carrega como se fossem troféus de injustiça. Você está disposto a soltar o lixo que está segurando para poder agarrar o tesouro que Deus quer te dar? Pense nisso por um segundo. O que está ocupando o espaço de Deus na sua mente hoje? É o medo do desemprego? É a mágoa daquele parente? É a obsessão por um relacionamento? Enquanto você segura isso com força, suas mãos estão ocupadas demais para receber o maná. Agora, vamos falar sério. Vamos tirar as máscaras da religiosidade e encarar a realidade no espelho. Eu sei que você quer ser cheio do Espírito Santo. Todo cristão diz que quer, mas a pergunta desconfortável que eu tenho para fazer é: você quer Deus ou você quer apenas o alívio que Ele traz? Muitas vezes queremos o Espírito Santo como uma aspirina espiritual. Queremos que Ele tire nossa dor de cabeça, nossa culpa, nosso medo, para que possamos voltar a viver nossas vidas egocêntricas com mais conforto. Queremos a unção para sermos admirados, para termos poder, para nos sentirmos especiais. Mas o Espírito Santo não é um acessório para o seu ego. Ele é Deus, e Ele não vem para ser um hóspede no quarto dos fundos da sua vida. Ele vem para ser o dono da casa. Você diz que não tem tempo. Oráculo, minha vida é muito corrida. Eu trabalho, estudo, cuido da casa. Eu entendo. A vida moderna é brutal, mas deixe-me confrontar essa desculpa com amor e verdade. Você tem tempo para aquilo que você ama. Você tem tempo para aquilo que você prioriza. Se você perdesse o seu celular agora, você reviraria a casa inteira para achá-lo. Você pararia tudo. Você chegaria atrasado no trabalho, mas não sairia sem ele. Por quê? Porque você valoriza a conexão que ele te dá. Por que não fazemos o mesmo quando perdemos a conexão com o céu? Por que conseguimos passar dias, semanas, operando no automático, sem sentir a presença de Deus e achamos isso normal? Não normalize a frieza espiritual. Não aceite a mediocridade. O rei Davi, um homem que tinha um império para gerenciar, guerras para lutar e problemas familiares gravíssimos, escreveu no Salmo 63: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Salmo 63:1. Davi não buscava a Deus porque sobrava tempo.
Ele buscava porque era uma questão de sobrevivência. A minha carne te deseja. Era uma fome física, visceral. Para ser cheio do Espírito Santo todos os dias, você precisa desenvolver a disciplina da fome. A fome espiritual é algo que se cultiva. Se você come besteiras o dia todo, conteúdo fútil, conversas tóxicas, você perde o apetite pelo banquete de Deus. Você senta para ler a Bíblia e acha chato, cansativo, não entende nada. Claro, seu paladar espiritual está viciado em açúcar artificial. Você precisa fazer um detox. Você precisa se forçar a sentar em silêncio, mesmo que nos primeiros 5 minutos sua mente pareça um macaco pulando de galho em galho. Você precisa insistir. Ser cheio do Espírito Santo exige uma postura de guerra contra a preguiça. Você quer a fórmula prática? Aqui está, mas ela vai custar o seu conforto. 1. A primícia do dia. Não dê os primeiros minutos do seu dia ao algoritmo do Instagram. Dê a Deus. Antes de colocar os pés no chão, diga: Espírito Santo, bom dia. Eu não sei o que este dia traz, mas eu não quero vivê-lo sem ti. Enche-me agora. 2. A micro-oração. Aprenda a orar em frases curtas ao longo do dia. Enquanto dirige: Senhor, toma minha mente. Enquanto lava a louça, lava meu coração. Enquanto caminha para uma reunião, vai na minha frente. Isso mantém a conexão aberta. Isso mantém o Wi-Fi espiritual ligado. 3. A palavra como alimento. Não leia a Bíblia para cumprir tabela. Leia até que algo queime. Leia até que um versículo salte aos seus olhos e te alimente. É melhor ler um versículo e mastigá-lo o dia todo do que ler 10 capítulos e esquecer tudo em 5 minutos. Preste atenção nisto, porque é vital. O diabo não precisa fazer você virar um satanista para te destruir. Ele só precisa fazer você ser um cristão ocupado demais, cansado demais e distraído demais para ser cheio do Espírito. Um cristão vazio não oferece perigo ao inferno. Um cristão vazio é inofensivo. Mas um cristão cheio muda a atmosfera quando entra numa sala. Um cristão cheio tem sabedoria sobrenatural para resolver problemas no trabalho. Um cristão cheio tem paciência sobrenatural para lidar com filhos rebeldes. Um cristão cheio tem uma paz que confunde os psiquiatras. Você quer ser inofensivo ou quer ser perigoso para as trevas? A escolha é feita na sua agenda. A escolha é feita quando o despertador toca. A escolha é feita quando você decide desligar a TV e abrir a palavra. Talvez agora você esteja se sentindo um pouco pesado. Talvez o confronto tenha exposto suas falhas. Mas é aqui que a beleza do Evangelho brilha mais forte. É aqui que saímos do esforço humano para a graça capacitadora. Eu disse no começo que havia um segredo, uma mudança de mentalidade. Muitos de nós imaginamos que ser cheio do Espírito Santo é como tentar pegar água com uma peneira. Nós nos esforçamos, oramos, gritamos e parece que nunca é o suficiente. Mas Jesus nos dá uma imagem diferente em João 15. Ele diz: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Observe a palavra. Ele não diz quem corre atrás de mim, ele diz quem está em mim. Outras traduções usam a palavra permanecer. O segredo para ser cheio todos os dias não é perseguir a Deus todos os dias, é permanecer nele. Imagine um galho. O galho não faz força para produzir uvas. Você nunca viu um galho de uva vermelho de tanto fazer força, tremendo, suando para que a uva saia. O galho simplesmente está ligado à videira. E porque ele está ligado, a seiva da videira flui naturalmente para ele. E o fruto é uma consequência inevitável. A seiva é o Espírito Santo. A videira é Jesus. Você é o galho. O seu trabalho não é produzir o fruto. O seu trabalho é não se desconectar. Ser cheio do Espírito Santo todos os dias é, na verdade, um descanso.
É o descanso de saber que Ele já está aí. Ele vive em você. Se você aceitou a Cristo, o Espírito Santo não entra e sai de você. Ele fez morada. O problema não é a ausência dele, é a nossa falta de consciência da presença dele. Ser cheio é tornar-se consciente, é acordar e lembrar, eu sou o templo, é andar na rua e lembrar, eu não estou sozinho. Quando você muda essa chave mental, a ansiedade diminui, porque você percebe que a fonte de todo o poder, todo o amor e toda a sabedoria do universo mora dentro da sua caixa torácica. Pense nisso. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em você. Não é uma força menor. Não é uma versão light de Deus. É o poder da ressurreição. Isso significa que você tem acesso a tudo o que precisa para vencer o dia de hoje. Está faltando paciência? A fonte de paciência mora em você. Peça para que ela flua. Está faltando sabedoria para aquela decisão difícil? A mente de Cristo está acessível a você pelo Espírito. Está se sentindo sozinho? O Consolador é seu residente permanente. Quero te convidar a visualizar agora algo poderoso. Feche os olhos da sua mente por um instante, se puder. Imagine que dentro do seu coração existe uma fonte, não um tanque, mas uma nascente. Muitas vezes, nós jogamos pedras sobre essa nascente. Pedras de pecado, de distração, de incredulidade. A água continua lá, tentando brotar, mas está bloqueada. Hoje, ser cheio do Espírito é remover essas pedras. É dizer, Senhor, eu retiro a pedra da minha ansiedade. Eu retiro a pedra do meu orgulho. E conforme você retira, a água viva começa a borbulhar. Primeiro devagar, depois com força, até se tornar um rio. Jesus prometeu, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios, não gotas, rios que transbordam, que molham quem está perto, que trazem vida por onde passam. Esta é a promessa para você hoje. Não importa quão seco você esteja, não importa há quanto tempo você não sente nada. Uma oração sincera de arrependimento e entrega pode desobstruir a fonte agora mesmo. Você não precisa esperar o próximo culto de domingo. O altar é agora, o momento é agora, o lugar é onde você está. Se você sente esse desejo de viver essa vida de plenitude, de parar de sobreviver de migalhas e começar a viver do banquete do Rei, eu quero orar com você e por você. Mas antes, eu sei que no meio da correria é fácil esquecer tudo o que ouvimos aqui. É por isso que nós criamos este canal, para ser a sua parada no meio do dia, o seu lembrete, a sua fonte de renovação. Se esta mensagem tocou algo profundo em você, se ela fez sentido para a sua alma, eu te convido a se inscrever agora no Oráculo da Palavra Pro. Não apenas para seguir, mas para caminhar conosco. Ative o sino, porque a cada vídeo nós vamos mergulhar mais fundo nessas verdades que libertam. Deixe seu comentário dizendo, eu escolho ser cheio hoje. Isso é um ato profético. Escreva isso. Declare isso. Agora, onde quer que você esteja, eu quero guiá-lo em uma experiência prática de enchimento. Não desligue agora. Estes últimos minutos são os mais importantes. Relaxe os ombros. Respire fundo. Solte o ar devagar. Perceba que o próprio fôlego de vida nos seus pulmões é um presente dele. Repita comigo, ou no silêncio do seu coração. Espírito Santo, eu reconheço que tenho tentado viver com minhas próprias forças e estou cansado. Eu reconheço que deixei o barulho do mundo abafar a tua voz suave. Perdoa-me por negligenciar a tua presença. Imagine agora o Espírito Santo envolvendo você como um manto quente, ou como uma chuva fresca num dia de verão. Eu me esvazio agora da minha ansiedade. Eu entrego o controle do meu amanhã. Eu entrego a minha necessidade de entender tudo. Eu abro espaço para ti. Sinta o peso saindo. Dê permissão para ele te encher. Vem, Espírito Santo. Enche minha mente com tua paz. Enche minhas emoções com tua alegria. Enche minha boca com tuas palavras. Eu declaro que hoje eu serei guiado por ti. Em cada conversa, em cada decisão. Eu sou teu templo.
Eu sou tua casa, fica à vontade em mim. Guarde essa sensação, isso é o que significa ser cheio. E a boa notícia, você pode fazer isso de novo daqui a 5 minutos. E de novo à noite. A fonte é inesgotável. Vá para o seu dia agora, não como alguém que caminha sozinho, mas como alguém que carrega o próprio Deus dentro de si. Aonde as plantas dos seus pés pisarem, o reino de Deus chega com você. Você é amado, você é escolhido, e agora você está cheio. A paz.